no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de agosto, a liturgia da Igreja nos apresenta como Evangelho São Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu a moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, é desconcertante ouvir o que nos traz o Evangelho. É invejoso porque eu sou bom? O ressentimento pela bondade e generosidade de alguém para com outro é uma das piores atitudes. No entanto, não é raro. E muitas vezes é o que nós vemos nessa passagem. Aqueles que muito fizeram, muito trabalharam, queriam receber tanto quanto o outro que menos fez, que trabalhou menos tempo. No entanto, nós nos esquecemos que quem é aquele que irá nos premiar, nos dar a graça, nos recompensar pelo fruto de nossos esforços, é o Senhor. E não cabe, então, por isso, inveja. Inveja, às vezes, da graça alheia, inveja do dom alheio. Não, daquilo que Deus realiza de bondade na vida do outro. Até mesmo poderíamos pensar, quantas vezes olhamos na igreja e pensamos, estamos tanto tempo na igreja, tanto participando, e uma outra pessoa que converteu-se mais tarde, que antes levava uma vida muitas vezes desregrada, converte e por vezes até mesmo serve e ocupa alguns lugares também de destaque na própria comunidade católica, nos serviços, ou é chamado a uma vocação diferenciada também, e nós muitas vezes sentimos a inveja. Mas quem distribui todos os dons é o Senhor, e Ele é quem decide o que irá conceder a cada um. Não devemos ter inveja, não devemos cultivar a inveja, antes saber que devemos nos alegrar com os dons que cada um recebeu do outro. E saibamos algo que faz parte da vida do céu. Nós não invejaremos aqueles santos que de alguma forma se destacam mais, como a Virgem Maria, São José ou outros tantos conhecidos na nossa fé católica, porque a felicidade de um é compartilhada pela felicidade dos demais, portanto, é compartilhada com os irmãos. E falando de santidade, de felicidade, hoje a ordem agostiniana como um todo, e especialmente os agostinianos recoletos, relembram um santo de sua ordem, Santo Ezequiel Moreno. Santo Ezequiel Moreno nasceu no dia 9 de abril de 1848 em Alfaro, Tarazona, na Espanha. Seus pais, honrados e piedosos, deram aos 5 filhos uma educação cristã. E Ezequiel percebeu desde criança o chamado de Deus à vida religiosa e missionária. Seguindo o exemplo de seu irmão mais velho,
buscou o convento dos agostinianos Recoletos de Monteagudo, em Navarra, aonde então pôde consagrar-se a Deus e receber o ministério sacerdotal. Tomou o nome de Frei Ezequiel de Nossa Senhora do Rosário quando emitiu os votos solenes em 1866. 3 anos depois foi enviado para as Ilhas Filipinas, onde permaneceu por 15 anos, ganhando notoriedade pela integridade do seu apostolado missionário. Em 1885, Ezequiel Moreno foi nomeado superior do convento de Monteagudo, retornando para a Espanha. Após 3 anos, quando terminou seu mandato, os irmãos da Colômbia pediram ajuda à Espanha, e ele se ofereceu como voluntário. Nomeado superior da expedição de 7 missionários, em 1888, partiu da Espanha em direção à Colômbia. Antes de tudo, restabeleceu a observância da regra religiosa nas comunidades da ordem. Trabalhou para a reativação das missões nos Llanos de Casanare, exercida anteriormente pelos agostinianos recoletos. Com cartas, exaltando a necessidade e o valor das missões, despertava o entusiasmo do governo e das autoridades eclesiásticas, além de estimular o ânimo dos religiosos. Ezequiel Moreno foi consagrado bispo de Pinara e vigário apostólico de Casanare em 1894. Pretendia acabar ali os seus dias, porém Deus o tinha destinado para uma tarefa mais árdua, e 1 ano depois foi nomeado bispo de Pasto, também na Colômbia. O novo ministério foi seu verdadeiro calvário, sendo submetido a humilhações, menosprezo, calúnias, perseguições. Chegou em algumas circunstâncias a experimentar momentos de abandono por parte de seus irmãos do clero. Assim, para pôr fim às polêmicas existentes, em 1898 foi para Roma apresentar sua renúncia ao Papa Leão XIII, que não aceitou. Teve então de retornar à sua sede episcopal, onde, além dos novos ataques pessoais, esperavam as aflições da sangrenta guerra civil que se desencadeara. Adoeceu em 1905, passando por um rápido e sofrido final, acometido por um câncer agressivo no nariz, depois de 2 operações sem êxito feitas na Espanha. Morreu no dia 19 de agosto de 1906, no convento de Monteagudo, sendo sepultado na igreja de Nossa Senhora do Caminho deste mesmo convento. A fama de sua santidade difundiu-se entre os cristãos, sobretudo na Colômbia. Muitas curas, especialmente de câncer, foram atribuídas à sua intercessão, sendo beatificado em 1975. O anúncio de sua canonização foi feito pelo Papa São João Paulo II em 1992, na cidade de São Domingos, quando apresentou o Santo Ezequiel Moreno e Dias ao mundo como exemplo de missionário e pastor, na festa do 5º centenário de evangelização da América. Santo Ezequiel Moreno tornou-se, portanto, patrono dos enfermos de câncer e da nova evangelização em toda esta região, então, da América Latina. Santo Ezequiel Moreno, rogai por nós.